Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 2 de junho. Nós vamos então partir para uma viagem no livro de Apocalipse, entrando numa nova etapa neste livro, que vai do capítulo 12 ao capítulo 14. E nós vamos ver então a introdução dos inimigos do Cordeiro e os inimigos da esposa do Cordeiro. Esta parte também vai nos mostrar como a dispensação, então, da igreja, essa que estamos vivendo, vai da cruz até o retorno de Cristo Jesus. Aliás, ele começa falando do nascimento de Jesus em Apocalipse capítulo 12 e verso 5. Ela deu à luz a um filho, um homem que governará as nações com cetros de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Então, esta pessoa que governa o mundo e que foi arrebatada ao trono de Deus não pode ser outra pessoa que a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu estava falando para vocês ontem, que no vídeo do dia 1º, não existe cronologia aqui no livro de Apocalipse, pois estamos no capítulo 12. Na verdade, o livro, nem no livro da Bíblia, foi escrito com capítulos, e você já deve saber disso. Então, esses capítulos foram introduzidos aqui na Europa. E interessante que aqui no capítulo 12, ele está falando do nascimento de Jesus. Estamos num livro que usa imagens, então aqui há esta mulher e o filho desta mulher que é perseguido pelo dragão. Este menino é o que vai governar o mundo com cetro de ferro e vai ser arrebatado junto de Deus e de seu trono. Nenhuma pessoa pode estar junto de Deus e de seu trono, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. E você, então, vê aqui, no início desta quarta parte de Apocalipse, que está falando do nascimento de Jesus. Em seguida, ele vai introduzir os inimigos do Cordeiro e da igreja. O primeiro é o dragão, que na verdade é apresentado no capítulo 12 como Satanás, a antiga serpente e o diabo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que deu à luz o menino. Então, um menino, uma mulher e o dragão. O dragão aqui, não há dúvida, é o diabo, está escrito no texto. O filho que foi arrebatado junto ao trono de Deus não pode ser uma outra pessoa, a não ser Jesus Cristo. A mulher aqui, muitos vão dizer é Maria, outros vão dizer é Israel, outros vão dizer é a igreja. Esta mulher é uma imagem que ela traz ao mundo o Filho de Deus. Quem seria esta mulher? Esta é a grande pergunta aqui do livro de Apocalipse. Vamos continuar um dia, um momento, a gente vai voltar a esse texto quando estaremos meditando em cada verso e contexto do livro de Apocalipse. No capítulo 13, então, o dragão vai introduzir dois inimigos que vão perseguir esta mulher. O primeiro é a besta que sai do mar. Em Apocalipse 13, verso 1, viu uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas. Uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. É esta besta que vai, então, dar a sua marca àqueles que não têm a marca, o selo do Cordeiro. Como a gente tem visto, ou você tem o selo do Cordeiro ou a marca da besta. Nenhum texto de Apocalipse vai dizer que esta besta é uma pessoa específica que vai chegar um dia tal e etc. O que é interessante é, como a gente tem falado, de estudar essa carta, esta maravilhosa carta, no contexto da época. Ou seja, para aquelas pessoas essa besta significava ou alguém ou alguma coisa. Então isso quer dizer que não era só para os finais dos tempos. Nada no texto diz que é para os finais dos tempos. É porque alguém decidiu que Apocalipse falava dos finais dos tempos. Mas para aqueles irmãos, eles identificavam essa besta a alguém, a algum poder, a alguém. Muitos diziam que era o imperador que os perseguia, o Domiciano. E este sistema, esta pessoa, é chamada aqui de besta que sai do mar. O mar, a gente sabe o que é em Apocalipse. O mar representa as nações. Então, ele sai das nações. O segundo inimigo introduzido pelo dragão é a besta que sai da terra, também chamado de falso profeta. Então, vi outra besta que saía da terra com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão. Interessante que aqui a gente vê a imitação. Até mesmo na besta que sai do mar a gente vê, porque a besta tem os números divinos, o 10 e o 7.
E aqui a besta está disfarçada de dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. A coisa mais interessante aqui é que esta besta se parece com o cordeiro. Mas quando ela fala como dragão. Porque a boca fala da plenitude do coração. A aparência aqui é enganosa, porque ele parece com um cordeiro. Agora, quando você ouve o que está falando essa besta, você fala, tá, é mais um agente do dragão mesmo. O quarto inimigo aqui, que também é introduzido pelo dragão, é a Babilônia. Em Apocalipse 14, verso 8. Um segundo anjo seguiu dizendo, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria de sua prostituição. Então, um dragão, duas bestas e Babilônia. Aqui estão os inimigos do Cordeiro e da igreja. Todos foram vencidos, é claro. Estamos aqui falando já estamos aqui, inclusive, falando da queda de Babilônia. Todos esses inimigos se levantam contra o Cordeiro e contra a igreja. Mas como a gente já viu, e vamos ver de novo, Apocalipse 17, 14, nos mostra claramente que o Cordeiro já venceu dragão, besta e Babilônia. Todas essas coisas são vencidas, porque Jesus disse, inclusive, todo poder me foi dado no céu e na terra. Todo poder significa o quê? Significa todo poder. Jesus não tem uma parte do poder, ele tem todo o poder. Esta parte de Apocalipse, que vai do capítulo 12 ao capítulo 14, termina com a volta de Jesus. Da mesma forma que o capítulo 7, que o capítulo 11. Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho do homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão para ceifar a terra. No capítulo 14, a igreja se encontra com o Cordeiro no Monte Sião. No capítulo 7, ela se encontra com o Cordeiro diante do trono. No capítulo 11, ela está na presença de Deus, lá onde está a Arca da Aliança. Percebem? Todos esses textos falam da volta de Jesus. E todas essas partes do Apocalipse nos falam do projeto da economia divina que vai da cruz até a volta de Jesus. Que Deus te abençoe.